Olá, querido concurseiro, eu sou Luciana Peixoto, professora de Processo Penal do QConcursos, delegada de Polícia do Estado de São Paulo, e nós vamos falar um pouquinho sobre como começar a estudar para a Polícia Civil de São Paulo. Saiu um edital com 3.500 vagas, edital super esperado e o maior edital de polícia que eu já vi. Com certeza aqui de São Paulo é o maior edital da história. Com uma novidade muito boa para você, concurseiro: caiu a cláusula de barreira. Então agora você é o seu único inimigo para alcançar a aprovação. Você tem que fazer 50% por matéria para poder conseguir avançar para a próxima etapa. Então agora a gente não precisa mais falar que tem que alcançar a nota de corte, quanto que vai ser a nota de corte. O concurseiro sofre, né? Será que a nota de corte vai aumentar, vai diminuir? Uma coisa que não tem como nem prever, mas ele sofre com isso. E agora não tem no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Mas a sua pergunta com certeza é: como que eu vou estudar agora? Edital já está na praça, o que eu devo fazer para estudar para esse edital específico? A gente tem aí mais de 1.000 vagas para investigador, mais de 1.000 vagas para escrivão, mais de 550 vagas para delegado de polícia e você precisa de um estudo com muita técnica nesse momento. A gente está falando da banca VUNESP. É uma banca super conhecida por ser letra de lei. Mas basta letra de lei nesse momento? O concurso da Polícia Civil de São Paulo saiu com primeira e segunda etapa no mesmo dia. Então, gente, não basta só letra de lei. Algumas matérias tiveram mudança em proporção de número de questões. Vou falar para vocês, vou mostrar um quadrinho aqui do que saiu para investigador e escrivão. Coloca aí na tela. Em 2022, que foi o último concurso, a gente tinha 15 questões para português, 15 de noções de direito, 10 de criminologia, 20 de noções de informática e 20 de lógica. Então, lógica e informática tinham um grande peso aí para investigador de polícia. Diminuiu nesse edital o número de questões de informática e de lógica. Informática caiu pela metade e lógica foi para somente 6 questões. Ao contrário, aumentaram as questões de direito, de criminologia e 5 questões a mais de português. Então agora o seu estudo ele tem que ser também jurídico. Antes o pessoal falava: eu vou estudar mais lógica, informática e português e vou garantir aí já mais da metade da prova. Agora você não tem como passar ileso pela parte jurídica. Escrivão também a gente teve uma pequena mudança. Antes eram 24 questões de português, caíram para 20. Noções de direito e criminologia era um único bloco, eram 20 questões. Agora a gente pode somar aí, tem 44 questões. Informática eram 20, foi para 10, a mesma coisa, caiu pela metade. E lógica de 16 questões foi para somente 6 questões. Gente, é muito importante vocês verem agora a parte de noções de direito e principalmente criminologia. A criminologia está com uma relevância muito grande nesse concurso. E aí surge a dúvida de quem está estudando para delegado. Dá para conciliar o estudo para delegado de polícia e escrivão ou investigador? É claro que sim. Inclusive, vocês saem com uma vantagem gigantesca, porque vocês vão estar estudando toda essa parte jurídica. Vocês já vão estar estudando penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação especial e direitos humanos. Essa matéria toda está na prova de investigador e escrivão dentro de noções de direito. E claro, né, com um conteúdo reduzido, então vocês vão ter mais conhecimento. Criminologia também vocês vão estar estudando. E a parte de noções de informática, de lógica e de português acabou sendo reduzidas aí o número de questões para a primeira etapa. No mesmo dia, o que a gente tem? Uma segunda etapa. Então, não tem como deixar de lado a doutrina. Nessa segunda etapa, vão ser 2 questões de noções de direito, uma de criminologia e uma questão de português. Quando você está começando a estudar, e a gente fala em banca VUNESP, que cobra em regra letra de lei, o pessoal acha que é ficar fazendo só questões e lendo a lei seca. Mas isso não basta. Como eu falei, tendo uma segunda etapa, uma prova discursiva no mesmo dia, vocês precisam saber também doutrina. Então é indispensável que você tenha uma doutrina, um PDF com o conteúdo que cai. Vocês precisam saber a matéria de uma forma um pouco mais densa do que só resolver questões. Mas resolver questões a gente sabe que é imprescindível. Então eu brinco que o tripé da aprovação
é você conseguir conciliar a doutrina, questões e também a leitura de lei seca. Como que eu fazia para ler a lei seca? Gente, eu sei que não dá para abrir uma lei e sair lendo os artigos, que isso não vai ser absolvido. Você não vai conseguir lembrar daquilo na prova. E o decoreba, ele dá branco na hora do nervosismo. Então, o que eu gostava de fazer era, eu estava lendo a doutrina, eu ia resolver as questões relacionadas àquele tema, e o que eu resolvia de questão, eu olhava o artigo da lei que estava relacionado. Inclusive, eu marcava na minha lei aquele artigo para saber que já foi cobrado em concurso. Assim, quando eu estivesse estudando, passando o olho, eu sabia que aquele ponto era importante, porque os temas se repetem nas provas, principalmente na VUNESP. Resolver as questões anteriores também é indispensável. Então, peguem os últimos concursos da VUNESP, que foram 2022, 2018 e 2013, resolvam as questões e façam esse estudo conciliado. Aqui no Q, a gente tem dentro da assinatura ilimitada e também o curso individualizado para investigador e escrivão, tudo isso em um só lugar. A gente tem a plataforma de questões. No próprio PDF, a gente já incluiu algumas questões, videoaulas, mapas mentais e tudo o que você precisa para estudar para esse concurso. Delegado de polícia, vou fazer aqui mais uma observação. Quando a gente fala de segunda etapa no mesmo dia, vocês têm que ter um conhecimento aprofundado da matéria, principalmente em processo penal, legislação especial e penal. Muitos temas avançados de polícia judiciária estão sendo cobrados e a gente tem vários professores da academia de polícia que são doutrinadores. E esse posicionamento está sendo cobrado. Se vocês pegarem a última prova, vocês vão ver que quem sabia só a letra de lei não conseguiu resolver a questão sobre lavagem de dinheiro. Então vocês têm que ter um conhecimento um pouco mais avançado da doutrina, um olhar crítico. E ainda trago uma outra dica, que é histórico aqui da Polícia Civil de São Paulo. Nos últimos 3 concursos, a matéria mais difícil na primeira etapa, com certeza, foi administrativo. Então não deixem administrativo de lado para estudar. E cai muito lei orgânica da Polícia Civil. Foquem na lei orgânica dentro das penalidades, de como é feito o procedimento administrativo e a sindicância, e também dentro das transgressões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a minha orientação auxilie nos seus estudos. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Utilizem o que com certeza todo aprovado já utilizou o que para conseguir a sua vaga no cargo tão desejado. E até a próxima!